E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, o nosso papo é sobre algo que mexe com o bolso de todo mundo: tributos. Eu sei, só de ouvir essa palavra já dá um arrepio, né? Mas calma, a ideia aqui é justamente descomplicar esse negócio todo. Bora entender isso de uma vez por todas? Pensa rápido. Imposto, taxa, contribuição, é tudo a mesma coisa, certo? A gente paga e pronto. Pois é, mas a verdade é que não é bem assim. Cada um desses nomes tem um motivo, uma regra específica por trás. E saber o que diferencia um do outro é o primeiro passo para a gente entender para onde o nosso dinheiro realmente está indo. É esse mistério que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente começar a botar ordem na casa, precisamos de uma base. E a primeira forma de organizar os tributos é separando eles por espécie. Pensa que é tipo classificar os animais em grupos, sabe? E aqui no Brasil, a gente tem 5 espécies principais que são, basicamente, a fundação de todo o nosso sistema. Antes de mais nada, vamos ao básico do básico. Afinal, o que é um tributo? De forma bem simples, é uma grana que a gente é obrigado por lei a pagar ao governo. E o detalhe mais importante é este aqui. Não é uma multa, não é um castigo por algo errado que você fez. É, na verdade, a forma como todos nós contribuímos para bancar o funcionamento do país. Ok, mas como o governo organiza essa cobrança toda? Bom, quem colocou ordem nisso foi o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele determinou que todo e qualquer tributo no Brasil se encaixa em uma destas 5 categorias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. E esse pacotão aí é o que os especialistas chamam de teoria quinquipartida. E olha, isso aqui não é só papo de livro de direito não, viu? É a classificação oficial que o STF usa na prática. O mais legal é que cada uma dessas 5 espécies tem um propósito totalmente diferente. Um imposto, por exemplo, não te dá direito a uma coisa específica em troca. Já uma taxa geralmente está ligada a um serviço que você recebe diretamente. Sacar essa lógica é a chave de tudo. Beleza, já entendemos que existem 5 espécies de tributos. Mas aí vem outra pergunta, né? Quem é que pode criar e cobrar cada um deles? Não é uma bagunça, cada um sai cobrando o que quer? A resposta para isso está na divisão de competência. Vamos ver como essa estrutura se organiza. A lógica aqui é bem intuitiva. Segue a organização do nosso país. Pensa nos 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Cada um deles tem o poder, a competência, para instituir e cobrar certos tributos. A União, por exemplo, cuida dos federais, como imposto de renda. Os estados cuidam de outros, tipo o ICMS. E os municípios, do IPTU, do ISS, ou seja, cada um no seu quadrado. Mas, como em quase toda regra, sempre tem uma exceção. E aqui ela se chama competência cumulativa. O caso mais famoso é o do Distrito Federal. Como lá não é dividido em municípios, o governo do DF acaba acumulando as funções. Ele pode cobrar tanto os tributos que seriam dos estados quanto os que seriam dos municípios. A mesma coisa vale para a União quando a gente fala dos territórios federais. É um detalhe, mas um detalhe importante. Certo, a gente já viu os tipos de tributos, já viu quem pode cobrar, falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. Para que exatamente serve cada tributo? A resposta está em entender se ele está vinculado ou não a uma atividade específica do Estado. Calma que eu explico. A diferença aqui é crucial. Pensa assim, um tributo vinculado é quando você paga e sabe exatamente o que vai receber em troca. A taxa de coleta de lixo é um exemplo perfeito. O dinheiro está, digamos, carimbado para aquele serviço. Já um tributo não vinculado, como o imposto de renda, vai para um grande caixa geral do governo. De lá sai dinheiro para saúde, educação, segurança, para tudo, sem ter uma ligação direta com um único serviço que você recebeu. E para fechar, todo tributo tem basicamente 3 funções possíveis. A mais óbvia, claro, é a função fiscal, arrecadar dinheiro para o Estado. Simples assim. A segunda, que é super interessante, é a extrafiscal. É quando o governo usa o tributo para te incentivar ou desincentivar a fazer algo. Imposto mais alto no cigarro é um exemplo clássico. E a terceira, que pouca gente conhece, é a parafiscal. Acontece quando o dinheiro não vai direto para o governo, mas sim para outra entidade, como as contribuições para o Sistema S. Ufa! Passamos pelas espécies, pelas competências, pelas funções. Foi bastante coisa. Mas aí você pode estar se perguntando: tá, mas no fim do dia, por que eu preciso saber de tudo isso? Porque, no final das contas, saber a diferença entre um imposto e uma taxa é muito mais do que curiosidade. É sobre cidadania. É entender como o nosso país é financiado e, o mais importante, o que a gente pode e deve cobrar em troca. Esse conhecimento te dá a base, te dá a ferramenta para questionar
para fiscalizar e para participar das decisões de um jeito muito mais consciente. E tudo isso que a gente conversou hoje me deixa com uma pulga atrás da orelha, uma reflexão para a gente terminar. Será que toda essa complexidade do nosso sistema tributário é realmente necessária para um país gigante como o Brasil? Ou será que a gente conseguiria criar um sistema mais simples, mais justo e mais transparente para todo mundo? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu demais pela companhia, pessoal, e a gente se vê no próximo Explainer.